Nesse vídeo iremos falar do processo de soldagem TIG. Por que esse nome TIG? São as iniciais de tungstênio inerte gás, porque ele usa um eletrodo de tungstênio para fazer a passagem da corrente, para fazer a solda, e um gás inerte. Então esse gás tem a função de eliminar os contaminantes do ar da atmosfera para não prejudicar a soldagem. Além de tudo, ele também pode degradar o eletrodo aí, quando eu estou fazendo a soldagem aí. Por isso que eu tenho que proteger aí. Bom, primeiro passo. Vamos falar dos acessórios aqui. Então nós temos aqui a tocha para soldagem. Então a tocha, eu tenho dois modelos. Tenho esse aqui, que tem essa válvula para abertura do gás. Então é a mais simples que nós temos aí. Por quê? Porque a passagem de corrente ficaria, ele ligado direto com eletricidade, e a passagem de corrente iniciaria a eu resvalar o eletrodo na peça ali. Então, antes de soldar, eu tenho que abrir a válvula, fazer a passagem do gás, proteger o local que eu vou soldar, para depois iniciar. O outro tipo de tocha é essa aqui, onde eu tenho aqui o controle na própria tocha. Então eu aperto o gatilho aqui, seguro, e ele vai fazer a passagem de corrente e vai iniciar a soldagem aí através de uma alta frequência. Essa alta frequência é uma faísca pequena que acontece no início, que ele abre o arco aí. Nós temos aqui o bocal, ele é de porcelana e ele fica rosqueado nessa peça que fica interna aqui, ó. Ele fica rosqueado nessa peça aqui. Esse daqui é o difusor de gás e ele também é um porta-pinça. Então ele fica rosqueado nesse local aqui da tocha, dessa forma assim. E no lado oposto aqui nós temos a capa do eletrodo. Ele é comprido porque o eletrodo, ao colocarmos aqui, ele tem que entrar aqui nessa região aqui da capa do eletrodo. Aí eu tenho condições de usar o eletrodo inteiro aí. Temos também uma capa do eletrodo tipo bojão, que ele é menor, ele é pequeno aqui. Então ele fica rosqueado dessa forma aqui. Além desses materiais, nós temos a pinça. Quais são os materiais aqui? O bocal, como eu falei, é de cerâmica. O difusor, ele tem que ser de cobre. Por que de cobre? Porque se eu tiver um difusor de latão, no momento que eu estiver fazendo a soldagem, o zinco, que é um elemento que está dentro do latão, ele vai começar a derreter. Então tem que ter um porta-pinça aqui, um difusor de gás de cobre puro, que ele é melhor para fazer a passagem de corrente. E a pinça? A pinça, preferencialmente, de latão, porque ele tem aqui, nessa parte frontal aqui, é uma pinça. Então ele faz a função de pinça mesmo para segurar a peça. Se for de cobre, ele vai deformar com o tempo aí. Então o de latão, nesse momento aqui, ele tem uma função melhor aí, certo? Bom, o processo de soldagem TIG, nós temos dois tipos de corrente. Inicialmente ele foi bolado para fazer a soldagem de corrente alternada, soldar alumínio e suas ligas aí. Por que corrente alternada? Porque quando eu vou fazer a soldagem, por exemplo, do alumínio, ele tem uma camada de óxido, que eu tenho que quebrar essa camada de óxido aí. Ah, mas ele não pode soldar na corrente contínua, onde fica a tocha no negativo e a peça no positivo? Não, porque o óxido de alumínio, ele tem um ponto de fusão bem maior do que o próprio alumínio, e nesse sentido aqui eu não consigo derreter o óxido de alumínio. Então a corrente alternada, ele já faz o efeito limpeza do óxido do alumínio e depois ele faz a fusão no material. Ele limpa e faz a fusão, limpa, faz a fusão. Aí alguém pode perguntar, mas nessa hora que ele limpa, quando vai fazer a fusão, ele não pode oxidar? Não. Por quê? Porque eu tenho um gás de proteção, que ele não deixa o oxigênio entrar em contato com o material na hora que ele for limpo, para não oxidar novamente aí. Porque assim que o alumínio entrar em contato com o ar, o oxigênio que está no ar aqui, ele oxida. A função do gás
é não deixar ele oxidar. Aí eu consigo fazer uma solda bem limpa aí, sem problemas nenhum. Tá ok? Aí, com o tempo, eles foram fazendo trabalho com outro tipo de corrente, que é a corrente contínua. Começaram a fazer soldagem no aço inoxidável, aço ferramenta, no cobre, e titânio também é soldado na corrente contínua aí, mas sempre tendo esse gás de proteção. No início ele usava o gás hélio, tanto é que o nome dessa soldagem aqui, ele chamava Heliarc. Por quê? Porque o gás era o hélio aí. Mas como o gás hélio é um gás muito caro, era difícil de encontrar esse gás. Aliás, no Brasil nem produzimos esse gás aí, é tudo importado aqui no Brasil, o gás hélio. Eles fizeram uma pesquisa com outros gases, principalmente o argônio, e se deu bem. O argônio deu muito bem na soldagem aí, que é um gás mais barato que o hélio e tem as mesmas funções que o hélio aí, por ser um gás inerte também, tá certo? Tipos de eletrodo de tungstênio. Inicialmente, nós tínhamos aí o quê? Um eletrodo de ponta vermelha. Por que a ponta vermelha? Porque ele vai me indicar o tipo de liga que está junto com o tungstênio. Para soldar corrente alternada, antigamente eu usava a ponta verde, que era eletrodo puro, tungstênio puro. Depois foram fazendo pesquisas e descobriram que para soldar na corrente contínua, o eletrodo não resistia muito puro. Eles foram adicionando materiais. Aí eles foram fazendo pesquisas aí. Aí eles adicionaram no tungstênio o tório. O tório, ele é um material que foi bom para soldar, mas só que ele tem um problema que descobriram mais tarde aí. Ele, ao ser afiado no esmeril, ele vai atritar esse tório que tem nele e ele vai ficar radiativo. Então o que aconteceu? Eles descobriram isso aí, por ser nocivo, essa radiação ser nociva ao ser humano, alguns países proibiram aí. Então nós não recomendamos usar o eletrodo com ponta vermelha. Qual que usaria então? Com outras ligas e materiais. Nós temos aí várias, né? Temos o de ponta cinza, temos o de ponta azul, o ponta branca, ponta dourada, certo? Que ele usa cério, ele usa lantânio, ele usa zircônio. Então, de acordo com o trabalho que eu vou executar, eu posso usar um eletrodo de tungstênio com essas ligas aí. Eu recomendo o eletrodo de tungstênio com a ponta azul, com 2% de lantânio. Ele é melhor por quê? Porque na hora que você está fazendo a soldagem, ele não degrada, ele não se desgasta. E ele é indicado também para a soldagem de alumínio na corrente alternada, que ele não tem esse efeito limpeza, ele vai desgastando o eletrodo. E ele tem uma boa resistência ao desgaste quando eu soldo com essa corrente alternada aí, soldar alumínio aí. Como nós havíamos falado, os dois tipos de equipamento. Então eu tenho o equipamento convencional, que eu vou trabalhar fazendo um resvalo. Então o eletrodo, ele tem que resvalar na peça para abrir o arco. Então dou uma resvalada, ele faz aquele início e eu mantenho a distância de trabalho com o arco aberto. Com esse tipo de equipamento, que ele tem esse tipo de controle aqui, que é alta frequência, eu não tenho necessidade de fazer o resvalo. Eu mantenho a distância de trabalho normal, de 1,5 a 2 milímetros, aí eu aproximo ele ali, né, essa medida aí, e aperto o gatilho, aí ele vai ter essa alta frequência aqui, ok? E depois dessa alta frequência, ele abre o arco, aí conseguimos fazer a soldagem aí. Essa diferença de um equipamento mais simples, que nem uma inversora que você encontra no mercado aí para soldar ele todo revestido, e essa daqui é bem mais sofisticada. As duas fazem o mesmo trabalho, só que quando eu for soldar alumínio, aço inoxidável principalmente, eu tenho que ter um equipamento que tenha essa alta frequência, para eu evitar de marcar, né, o local onde eu vou soldar ali, próximo ao cordão de solda que eu vou fazer, porque o inox e o alumínio não tem como fazer um retrabalho, às vezes ele não vai pintura, e fica uma mancha
nesse local aí que eu abri o arco errado, ok? O eletrodo tungstênio, ele vem com as duas partes retas. Uma parte ela é pintada para identificar o tipo de liga e a outra é onde você vai afiar, você tem que afiar o eletrodo. Eu recomendo afiar um lado só, para você preservar a cor do outro lado, para saber que material que é. Então nós vamos usar o esmeril. Lembrando que sempre tem que usar os equipamentos de proteção individuais, nesse caso o óculos de segurança. Então vamos lá, primeiro eu vou desbastar nesse sentido. Coloco no horizontal, seguro ele aqui e vou girando ele levemente, ó. E usando toda a superfície do esmeril. Se precisar esfriar, pode esfriar. Eu dei uma desbastada. Se vocês olharem a ponta dele, ele está nesse sentido, estão as estrias do esmeril. Eu só desbastei. Agora eu vou dar acabamento. Eu coloco nesse sentido, ó, sentido de frente para a face. Outra observação: nunca afiar nas laterais do rebolo, sempre na face dele, porque ele foi projetado para usar a face. Então eu coloco aqui, apoiando a mão aqui na espera e vou girando ele usando toda a face do rebolo, ó, até formar canto vivo. Então está afiado. Qual é o padrão que eu tenho que ter? Pontiagudo, um ângulo aqui de mais ou menos o comprimento do ângulo, 2 vezes o diâmetro dele aqui. Aí eu tenho o que? Uma boa afiação. Lembrando que as estrias estão no sentido onde vão passar os elétrons. Por que eu tenho que deixar nesse sentido aqui? Porque os elétrons passam por ele, quando eles passam aqui na frente aqui, se estiver naquele sentido transversal, ele vai ter um atrito. E aí o que ele vai causar? Um aquecimento maior na sua ponta e um desgaste maior também. Agora que nós afiamos o eletrodo, nós vamos montar na tocha. Então, eu introduzo ela por aqui mesmo, pela frente. Não tem necessidade de você eliminar a capa do eletrodo. Então, eu introduzo pela frente. Verifique que ele tem que estar livre aqui a capa do eletrodo. Agora aqui nós temos o seguinte, ó. O que fica para fora, quanto menor o tamanho dele para fora, melhor. Então eu vou ter um padrão assim, ó. Eu vou deixar aqui só o ângulo para fora. Eu vou segurar aqui, vou apertar aqui, ó, ok? Então se for uma solda mais precisa, uma micro soldagem, por exemplo, eu deixo ele mais para dentro aqui, a metade disso. Mas se for, por exemplo, soldar uma solda em ângulo, né, chanfre V, eu posso colocar um pouquinho mais para fora. Não esquecendo o seguinte, que o bocal é muito importante. Então nas outras aulas, né, nos outros vídeos, nós falaremos muito também da importância do bocal aí, ok?